Saudações, sonhadores! Aqui quem fala é Jorge Valpassos, autor de Pesadelos Terríveis, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mundo dos pesadelos. Sim, esse mundo que porta um destino inexorável, que atravessa sua alma e que faz com que você não saiba se é melhor ter despertado para essa visão sobre tudo que há de caótico no mundo, ou se é melhor dormir noites comuns e viver em um mundo completamente ignorante das forças que regem toda a vilania da humanidade. No vídeo de hoje, nós não apenas vamos falar do que seria o mundo dos pesadelos, mas daremos algumas dicas para você, narrador de Pesadelos Terríveis, tornar as experiências mais profundas para toda a mesa de jogo. Bem, vamos pensar primeiramente no que seria o mundo dos pesadelos. O mundo dos pesadelos é um reflexo distorcido da nossa realidade, alimentado por toda sorte de medos, anseios e, por vezes, até desejos de vingança dos seres que aqui vivem. E quando a gente está pensando nisso, na construção do cenário de Pesadelos Terríveis, podemos pensar desde uma simples instância muito peculiar, algo relacionado a um bairro, a uma escola, ou até mesmo a uma família, até um cenário mais amplo, algo conjuntural, por exemplo, o que seria o mundo dos pesadelos para a Segunda Guerra Mundial, para quem estava no fronte de batalha. Nesse sentido, é muito importante, na hora de desenhar o que seria o mundo dos pesadelos e começar a traçar os domínios, ou seja, os territórios que os grandes pesadelos habitam e que constituem, qual seria a relação, o diálogo, o reflexo entre a realidade e essa instância fantástica e terrível. Lá, o lar dos pesadelos, nós temos também um habitat daqueles que foram violentados por traumas psicológicos e decidiram abraçar esses medos e se descobrir enquanto sonhadores. Nesse sentido, ao mesmo tempo que o mundo dos pesadelos deve ser horrível para os sonhadores, em sua descrição, narrador, você deve colocar alguns elementos que lhes são particulares. Por exemplo, seria bastante interessante ver no meio de um cenário de guerra, por exemplo, como havia dado o exemplo, no fronte da Segunda Guerra Mundial, alguns fragmentos do passado, como um pedaço da infância dos soldados que estão ali na guerra, ou mesmo a casa, a simples casa de um dos soldados com a família que está lá os aguardando. Por vezes, o menino que lá está, o filho de um dos soldados, no lugar de ter a esperança de ter o seu pai de volta, ele está odiando o seu pai. E ali no mundo dos pesadelos, os sonhadores vão encontrar, por exemplo, uma família se reestruturando na sua ausência, um filho encontrando um novo pai. Todas essas questões que estão dentro da mente, né, do inconsciente, fragmentado desse sonhador, que lá se encontram por meio de uma projeção negativa. Ali está o meu regresso, mas o meu regresso enquanto falha. Ali está a vida, seguindo sem a minha presença. Será que eu quero realmente voltar ou morrer aqui na guerra? Logo, o narrador de Pesadelos Terríveis não precisa necessariamente colocar no mundo dos pesadelos algo explícito, grandes monstros, algo absurdo, mas por vezes simplesmente apresentar uma história alternativa daquilo que se está experimentando naquele momento, ou um regressar àquela experiência do trauma que engatilhou o início da jornada de um sonhador. Todas essas são pequenas dicas para você construir um mundo dos pesadelos que não seja genérico, mas que dialogue com cada um dos jogadores da mesa de jogo. É claro, pense sempre na segurança e lembre-se de conversar com cautela sobre cada um dos limites que foi partilhado por meio daquela conversa inicial, que inclusive está em um capítulo destacado de Pesadelos Terríveis, que trata do contrato social na mesa de jogo. Mas não se esqueça,
Pesadelos Terríveis é um jogo de terror psicológico e dialogar com o medo de cada personagem é muito mais interessante do que simplesmente apresentar algo sem carne, sem corpo. Trate o medo de forma particular e torne cada conto de terror terrível a cada personagem. Até.